Bom dia a todos, vamos começar o nosso call de abertura do dia 18 de dezembro de 2012. Eu sou o Eduardo Collor, analista técnico do Direct Invest. O mercado continua dentro de uma área de deriva. Os últimos 2 dias fechou com uma spinning top. Parece doji, mas na verdade é spinning top. Doji que não abre e fecha no mesmo valor, e não foi isso que aconteceu. O mercadinho aqui já abre com gap positivo, seguindo Nova York, que está com 0,26 de alta, o SP futuro, o Nasdaq 0,41 de alta, a Europa toda subindo, Inglaterra 0,25 de alta, Alemanha 0,32 de alta, França caindo um pouquinho, 0,13 de queda, mas Portugal sobe 0,47, Itália sobe 0,19, Espanha 0,70 de alta. O petróleo sobe um pouquinho, 0,29 de alta, o WTI 187,68 e a arroba do boi gordo na mínima do dia 95,50 arroba, estável praticamente, caindo 0,02. Dólar realiza, dólar em baixa, bolsa em alta. Temos aí então o quadro para o dia de hoje. O mercado lá fora já esteve bem mais forte, já esteve bem mais firme e agora realiza um pouquinho. Por enquanto não vejo o mercado rompendo essa resistência de 60,520. Ele está dentro de uma área de deriva com uma resistência bem delimitada. E a expectativa, né, já com esse 0,5% de alta, é vir para baixo. O SP500 fechou muito forte ontem. Vamos ver aqui. Nosso mercado não seguiu na mesma proporção. Lá fora, desculpe, aqui fechou com 2 de indefinição dentro de uma pequena área de suporte, onde a gente tem, dentro de pequena área de deriva, onde temos um suporte em 59,130 e resistência 59,970. Então a gente, vou até puxar um pouquinho mais para cá para a gente enxergar um pouquinho melhor. 153. Tá aí. Distribuindo, dificilmente esse papel, o mercado deve romper os 60 mil pontos hoje. A expectativa, na verdade, eu estava conversando ontem aqui, o mercado americano já subindo por conta de um acordo, né, cada dia mais próximo, como vem sendo anunciado, um acordo em relação ao abismo fiscal. E o mercado, enfim, como já está tão anunciado, como já está tão previsto, né? E ontem tivemos a oportunidade de ver novos progressos na relação do senador lá, Bettner, e o Obama. Enfim, que quando realmente sair é capaz de realizar e não mais de subir. Já está subindo no boato. Sobe no boato, cai no fato. E se a gente pegar aqui o SP500, a gente vê que essa evolução nas conversas fez com que ele recuperasse essa linha de tendência de alta que havia perdido, faz ele abrir na mínima, fechar praticamente na máxima. Enfim, a expectativa hoje é que ele venha subir. Tem o primeiro objetivo aqui nos 1438. Então a expectativa é que ele venha a buscar essa resistência aqui. E eu não vejo o mercado realizando no final do ano, né? A gente já está aqui há praticamente uma semana
uma semana e meia do fechamento. Temos precisamente 7 pregões, terminando no dia 28, sexta-feira que vem. O ano termina dia 28. Ok? Na semana que vem nós não teremos, eu pelo menos não estaria aqui, não sei se a corretora vai programar alguma coisa, mas não teremos nossos calls de abertura, boletim, call de fechamento. Não sei se a corretora vai solicitar ao rosto que faça alguma coisa. Aproveite esse momento, mas eu vou tirar alguns dias para descansar. Férias aqui é assim, 3 dias é as férias que a gente tira. SP500 então tem a expectativa de buscar hoje 1438. Voltando aqui para o índice Bovespa, a gente vê que nada mudou muito, continua dentro de uma área de deriva, suporte 59, 150. Enfim, a expectativa é que abra em alta, testando os 60 mil pontos, né? Óbvio que eu gostaria de ver esse mercado buscando os 70 mil pontos, mas no finalzinho, né, semana que vem, que vai ser uma semana deve ser uma semana de volume bem fraco, aí talvez a gente possa ver aí um movimento artificial de alta para deixar registrado um fechamento melhor. Isso aí é comum de acontecer, principalmente se as negociações do abinho fiscal ainda estiverem em andamento para serem concluídas. Mas eu vejo no ano que vem, janeiro, fevereiro, vejo um mercado bom, vejo mercado consistente, mercado de alta. Se a gente pegar aqui um gráfico mensal do índice Bovespa, eu vejo com otimismo, né? Apesar dessa linha de tendência baixa aqui, mas tem uma outra linha de tendência de alta aqui. Ou seja, olha só a figura que está formando. 1, 2, 3, 4. Está formando um triângulo de continuação de tendência. Então talvez para esse ano ainda não seja o caso, mas eu vejo para o ano que vem, janeiro, fevereiro, mercado de alta, eventualmente até março. Esse ano talvez não, esse ano com certeza não vai ter espaço para isso. O mercado tem uma resistência de Dow em 63.428, 63.428. E depois aqui em cima em 68.970. $68.970. Ok, então a expectativa é que a gente tenha janeiro, fevereiro aí ou pelo menos um início de ano, janeiro, fevereiro, março, enfim, o mercado tem espaço para dentro de uma volatilidade de buscar essa linha de tendência de baixa aqui. Ok, por isso que eu estou otimista. O dólar havia ensaiado uma alta ontem e realmente deu uma puxada boa, junto com o próprio mercado, né?
mercado lá fora subiu bem, a gente não acompanhou, a gente ficou fraco. Mas hoje já devolve, já abre com gap para baixo. Mas a expectativa, pelo padrão de comportamento aqui, é que ele venha subir um pouco mais. Mas aquele negócio, dólar em alta, bolsa em queda. Mas eu não vejo no primeiro momento uma explosão do dólar, não. Petrobras, no aftermarket ele até melhorou um pouquinho, mas o papel não fechou bonito. Não fechou bonito, não. Fechou testando o suporte de 19,90. Enfim, o mercado pode até melhorar, enfim, pelo papel, né? O aftermarket já sinaliza isso. Na minha análise, eu não estou muito otimista, estocástico vendido. Eu acho que ele pode derivar um pouquinho aqui para depois voltar a subir. Na verdade, ele está querendo começar uma tendência de alta um pouco mais firme, mas esse Harami que ele deixou aqui testando 19,90 não agradou, não. O primeiro desafio vai ser romper 20,28, depois 20,70. Põe um alarme aí, Pedro. Petrobras 20,28 para tocar. A gente olhando no gráfico semanal, olha aqui no gráfico semanal, o papel tá bonito. Ele tem não tem divergência, mas ele testou a banda inferior, sai da banda superior, testou a banda inferior e tem uma primeira resistência aqui nos 20 e 28, depois média das bandas. E depois tem aqui 21,80. Então eu tô otimista mais para o ano que vem. O papel fechou feio ontem, mas no gráfico semanal ele tá bonito. Ele tá sofrendo uma pequena realização depois da semana forte de alta, né? Esse Marubozu forte. A gente sabe que o Marubozu, depois do movimento de alta, significa depois de no início de um movimento, significa continuação de tendência, principalmente depois de um Harami de reversão altista aqui, confirmou o Harami. Marubozu realiza um pouquinho essa semana esse candlezinho aqui, mas a expectativa é que ele venha para cima. 20,38. Então primeiro rompendo a primeira resistência, depois tem a média da banda de Bollinger, que é sempre muito forte, principalmente porque a gente usa banda de 20 períodos, né? As médias, essa média das bandas de Bollinger está em 20 períodos e essa é uma resistência forte. Sai da banda inferior, o objetivo banda superior. Vale do Rio Doce. Olhando aqui já o gráfico semanal, a gente vê que ele está em outro momento, né? Ele já está bem sobrecomprado, 96, está vindo para cima. Pelo gráfico semanal ele tem um objetivo aqui em 41,80, 41,78, para ser mais preciso. Então você já não está comprando mais fundo sem entrar comprando agora. Na verdade, a recomendação para Vale nesse gráfico semanal e pela estratégia das bandas de Bollinger, romper o próximo candle fazendo máxima em relação a esse seria uma compra. Só que ele já está sobrecomprado, já está próximo de algumas resistências, uma área de resistência. Eu vou botar uma outra aqui assim. Ó, tá quase lá. 60,62. Então muita cautela ao se posicionar com o Vale do Rio Doce. E agora voltando pro gráfico
Deixa eu só ver uma coisa aqui. Título de curiosidade. Onde seria o objetivo? Seria no topo anterior aqui. Ele tem um objetivo aqui 41,50. Isso se fosse para valer esse triângulo, né? Na verdade ele rompeu antes e mesmo assim ele está buscando, deve buscar aí os 41,50, R$ 1 acima do preço que fechou. Voltando para o gráfico diário. Fechou nos 40,38, 40,50 no pregão normal. Multiplicado já pode realizar a qualquer momento. Mas com otimismo de final de ano, talvez a gente não veja uma realização mais forte por enquanto. Pregão, tem essa semana de pregão normal até sexta-feira, depois pregão seria quarta, quinta e sexta, 26, 27 e 28. E depois dia 2, 3 e 4. 26, 27, 28, 2, 3 e 4. Para as próximas 2 semanas. Ok, vamos lá. Primeiro papel. Depois me passa aqueles papéis que eu falei pra você, pra gente anotar, pra gente ver hoje, Pedro, por favor. Bom, Gerdau numa área de deriva, né? Uma compra por esse papel, não antes de romper essa máxima aqui de 18,38. $18,38. Com objetivo é 18,88. Daria 2,70 de alta. 1. É... 1,80 de stop. PDG tínhamos falado ontem, né? Ele acabou deixando a sombrinha um pouquinho maior do que o desejado. De qualquer maneira, uma compra acesso ao P 3,25. Com objetivo aqui nos 3,43. 3,25 para 3,43. E depois 3,70. $3,25 para 3,43 dá 5,50, stop 2%. Próximo papel, Cirela. Cirela fechou com martelo invertido, típico martelo invertido.
Estocástico sobrevendido e já começando a reverter. Uma compra conservadora, uma compra antes de 17,70 nem pensar. Só que aqui a gente tem aqui a média das bandas de Bollinger que está em 17,82. Compra agressiva 17,70, compra conservadora rompendo a média das bandas de Bollinger que está agora em 17,82. Eu ficaria com o rompimento da média das bandas de 17,82. E aí ele tem o primeiro objetivo de 18,40, depois 19,10. Então 17,82 para 18,40. Dá 3,25, stop 1,5. Reside, você vê que ele testou a retração de 50% de Fibonacci, quase alcança a média das bandas e já reverteu forte, né? Mas esse papel tá mais ou menos, viu? Acho que tem coisas melhores pra gente entrar. Uma compra aqui só são 4,70 com objetivo 4,86 e depois 5. Acho que tem coisa melhor. ALL. Não acho que fechou bem não, mas de qualquer maneira, primeiro que não tem figura de reversão. Ele fez um Maru Bozo, realizou, na hora de recuperar, recuperou muito timidamente. Teve até um aumento de volume, que é bom. Mas uma compra para esse papel, por enquanto, só são P8,48, 8,50. Antes disso, não. R$8,48. E mesmo assim não vai para a tabela, não tem figura de reversão. Mas fala assim, mas tem um Haramizinho. Mas o Harami, esse Harami tem que acontecer num fundo, não num topo. De qualquer maneira, compra 8,48 rompendo. Aí tem aqui os objetivos, né? 8,70, 8,80, 9. São os dois primeiros objetivos, mas não vai para a tabela não. MRV fechou com um pequeno padrão de envolvimento aqui dentro de uma pequena deriva que, enfim, perde um pouco a força da reversão. Mas rompendo aqui 11,66 compra, com objetivo 12,33. 5,75 de potencial de ganho com 2% de stop. MRV fechou bem. Acho que o BR Malls fechou bem. Compra rompendo 27,85. O objetivo no topo anterior 28,86. Tem a banda de Bollinger que por enquanto está paralela, mas o papel subindo, essa banda deve subir junto. Então 27,85 compra, 28,85 objetivo.
A Embraer deu uma puxada fortíssima, né? Não chega a ser um padrão de envolvimento. Esse papel assim, não sei, com essas puxadas fortes, a primeira coisa que vem em mente é a realização. Botar lucro para dentro. Só romper a média das bandas. Não sei, não tô achando muito interessante não. A Embraer é um papel muito nervoso, muito errático. Essa Sabesp acabou devolvendo, ele fez aqui um enforcado. Não tem figura de reversão, mas compra esse papel só se é um P8693. Por enquanto fica fora, ô Pedro. Gente, se vocês quiserem papéis é só botar aí, viu? Tô sentindo vocês muito tímidos hoje. Aí chega no final, o pessoal põe um monte de papel e acaba não dando tempo. Então vai postando suas solicitações para não deixar para a última hora. Se deixar aqui, eu tenho uma lista de 100 papéis, eu falo, né? Se deixar, eu não paro. Lely, Javão pivô, explodiu para cima, né? Uma nova compra agora 9, com o primeiro objetivo 9,24. Depois tem a expansão do chute Fibonacci, né? Mas o primeiro trade agora é esse 9 para 9,22. 2,44 de ganho, stop 1,40. Os Minas acabou testando com mais força a retração de 50% de Fibonacci. Fechou com um candlezinho agora aqui sim, olha só. Canalzinho bem formado. Agora sim, pelo padrão de comportamento repetitivo, ele vai subir. O Socar já está sobrevendido, não chega a fazer uma figura de reversão aqui, poderia ser uma linha de contra-ataque, mas ele fechou aqui a 11,46, ontem fechou a 11,54. Já se 2 centavos de diferença aí tudo bem, mas não é, na verdade não é nem um candle específico, é um candle de indefinição, e com isso não significa que seja um candle, que seja um spring top de indefinição. Mas de qualquer maneira não. Ele fechou a quanto? Fechou cravado em 11,46. Então é uma linha de contra-ataque, figura de reversão. Cara, eu odeio esse aftermarket nesse gráfico, viu? Então, figura de reversão, vai para a tabela. Compra rompendo 11,64. Ele tem primeiro objetivo na média das bandas. Só ver uma coisinha aqui.
que dê a média de 200 períodos. Tá bem longe. Então tá aqui. Aí tem o primeiro objetivo. Objetivo subjetivo. Média das bandas de Bollinger. Aqui tá junto com a média de 8. 12,08, 12,07. E depois 12,77. Então compra rompendo 11,64 para 12,08 dá 3,70 de ganho. Stop 1,70. Peraí que faltou um negócio aqui. Faltou só um template. Agora sim. Então tá bem interessante os em Minas. Aí você acendendo uma pequena área de deriva. Não realizou. Só que os em Minas realizou. Gerdau realizou. CSN não realizou, ainda está derivando. E eu ficaria fora desse papel. Para montar a posição dos trades entre os Minas, Gerdau e CSN, ficaria com Gerdau. Ela tem uma operação lá nos Estados Unidos muito grande. Metade da operação dela está fora, né, nos Estados Unidos, e lá crescendo, recuperando o mercado, acaba ela se beneficiando bastante. Ela já está lá. O setor de construção se recuperando, ela vai junto. Então CSN dentro de uma área de deriva, neutralidade, estocástico sobrecomprado, mas neutro em 83%. Eu teria como predileção primeiro os Minas, depois Gerdau, depois CSN, no atual estágio. TIMP continua vindo para cima. Tem objetivo em 7,80. Na verdade, tipo, a gente recomendou o time quanto, hein? Sexta-feira. Aí ontem explodiu. Na sexta que a gente pulou fora, né? E continua subindo e tem objetivo 7,80. Outro papelzinho VIVT4.
chegou no objetivo de 43,70 e fechou com os spin tops de indefinição, mas ainda fechou no campo positivo. O Ambev não vai nem para um lado nem para o outro, parado. Mas setor de bancos que eu tô achando esquisito. Banco do Brasil sinaliza uma realização. Bradesco está lá no topo, mostra perda da força da alta, fechou com spinning top. Itaú também derivando, não vai nem para um lado nem para o outro. O BBTW fechou com um enforcadozinho. Estocástico já vendido, pode ser que ele perca esses 17,74, né? E aí vale um stop. O BR tentando romper essa linha de tendência de alta aqui, mas não consegue. Tem uma resistência por aqui assim, ó. 8,30. Para depois vir nessa faixa aqui. Vai arredondar aqui para 8,45. Gol testou aqui a média de 200 períodos, só que ele foi, voltou, fechou com os pin tops de definição. Estocástico comprado aqui, realmente tem três resistências, duas resistências, enfim, muito fortes. Ele testou aqui já a primeira média, a banda, a retração de 38,2 de Fibonacci. Depois na média de 200 períodos. A banda de bola aqui não é, a gente não considera uma resistência. Ela inclusive está abrindo espaço, né? Mas Gol tem ponto de compra rompendo a máxima de 11, seria 11,02, mas de 11,04 é Fibonacci, então rompendo 11,05 é compra com objetivo a 12,20. Ganho de potencial de 10%. De qualquer maneira, vou botar um stop de 2 aqui. Eu botei HGTX, mas não é HGTX não, é HRTP. Acabou frustrando, abriu com um gapzinho e não conseguiu romper a linha de tendência de baixo aqui. Você quer uma promessa para ontem que acabou não acontecendo.
Porque Zetec, na verdade, é um papel que também não realiza, né? Ele está lá em cima, no topo. Tem essa linha de tendência de baixo aqui, alfinetou essa linha ontem. Foi e voltou. O papel está numa pequena área de deriva, né? E aqui rompendo essa área de deriva. $26,48. De qualquer maneira, uma compra aqui. Tá morrendo, Pedro? 26 redonda compra. Seria uma compra para esse papel. 26 redonda compra para a Zetec. Com o primeiro objetivo a 26,50, arredondando. Dá 1,90 de alta, 1,5 de stop. Oi? Não, quanto que eu falei de stop? 1% de stop. Itaúsa formando aqui 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 já não é mais flâmula. Já passa a ser triângulo. 1, 2, 3, 4. Para formar um triângulo, ele tem que obrigatoriamente subir hoje. Ele não pode vir abaixo aqui desse duplo suporte de 960 para hoje. Ela que é a média das bandas aqui, que é um outro nível de sustentação. Ele não pode vir abaixo de 960. 959, né? Foi a mínima de ontem. E aí ele vem para cima. Ah não, aqui tem quantos? 11? 1, 2, 3, 4. Não, isso aqui é flâmula ainda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mesmo assim, mesmo assim, se ele perder esses 960, 959, aí ele desfaz essa flâmula. Uma flâmula, segundo o John Murphy, de 1 a 3 semanas. Os caras mais antigos não falavam em gráfico intraday, não existia gráfico intraday. Então fica aí entre 1 e 3 semanas, segundo o John Murphy. Então tá aí essa possibilidade de uma melhora para hoje. Os Minas morreu, né? O papel derivou e continua derivando, largado. Um papelzinho que pode dar uma recuperação hoje é a OGX. Andou caindo muito esses dias. Ele ainda tem um objetivo aqui embaixo. 4,29, 4,28. Ele fechou aqui a 4,31. Ele pode abrir aqui, se perder esse 4,28, com volume.
um volume alto ontem aqui. Mas eu acho que ele deve respeitar, pelo padrão de comportamento repetitivo, ele deve respeitar esse suporte aqui. Falei de BR Malls? Falei de TIM. Uma compra. Vamos ver aqui. Pedro, uma pergunta especificamente para você. Sem olhar o gráfico de OGX, ele está perguntando aqui assim: uma compra para OGX, só São P 450 ou não? Ou 463? Não precisa olhar o gráfico. Quando. Calma. Sem olhar o gráfico, a resposta é qual? Quando que ele compraria OGX? Só depois que fizer uma figura de reversão. Para complementar a resposta seria o quê? Para complementar a resposta, o que você falou? Uma compra em OGX só depois que fizer uma figura de reversão. Calma, deixa eu terminar a pergunta. Você falou que uma compra aqui só se fizer uma figura de reversão. Tá certo? Para complementar isso, ele está perguntando em relação a preço. O que você diria para ele? Se você acertar, você pode pagar meu almoço hoje. Por exemplo, hoje fazendo um Harami, eu recomendaria comprar só depois de 4,63, que aí vão ver a resistência da média das bandas de bora, que é a resistência de down ali. Você não vai ter o privilégio de pagar meu almoço hoje. A recomendação aqui é: compra só se fizer ou quando fizer uma figura de reversão, independente do preço. Não, mas depende. Não depende. Tá, Depende da figura que fizer. Em cima da figura que fizer, você consegue determinar o preço. então, Pode ser 4,50? Pode ser 4,63? Pode. Se ele fizer aqui um Maruboso de alta, eventualmente você vai comprar isso a 4,74, 4. Então a primeira questão é: faz a figura. Cada coisa. Você conhece aquela expressão que diz: não põe a carroça na frente dos bois? Conhece essa expressão? Não conhece? Não é da sua geração isso? Não põe a carroça na frente dos bois. Isso aí antigamente você tinha na fazenda, você tinha boi que puxava carroça. Boi de tração. Ou cavalo. Tá certo? Cavalo também. Não põe a carroça. Se botar a carroça na frente do cavalo, como é que o cavalo vai puxar a carroça? Não tem como. Então é isso que você está dizendo. Não se antecipe, em outras palavras. Então, antes da gente falar de preço, a gente tem que esperar a formação de uma figura de reversão. Tá certo? Se formar essa figura de reversão, aí sim a gente pode falar de preço. Tá certo? Então, Amareco, a gente primeiro tem que ver qual é a figura de reversão. E depois, dependendo dessa figura, ele pode fazer, por exemplo, uma estrela da manhã. Eventualmente a compra pode ser rompendo os 4,28. Se ele abrir com baita gap aqui, faz um bebê abandonado, 4,28 pode ser a compra e não os 4,50 ou 4,63. Tá certo? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Primeiro figura de reversão. Depois a gente vê qual é
dependendo da figura de reversão, qual é o preço que ele vai nos mostrar. Tá certo? É isso que a gente tem que entender. GPS. Ele não virou, mandou. Ele falou assim: a 100 metros, vire à direita. Ele tá falando assim: vire à direita agora. Tá próximo de uma virada. Ou não. Se ele pode continuar vindo para baixo? Pode. Se ele continuar vindo para baixo, o que vai acontecer? Muito provavelmente ele vai fazer uma divergência de fundos. Tá certo? Então a gente tem que viajar, entre aspas, nesse aspecto. Que figuras ele pode formar? E não em termos de preço. Depois que o candle fechou, aí sim você pode falar em preço. Antes disso, não. Então a primeira coisa é esperar uma figura de reversão. Ok? Olha só, CSAN3. Maru Bozo. Aquele negócio que eu já falei hoje. Quando eu vejo um Maru Bozo desse, a primeira coisa que vem em mente é algum tipo de realização. Então se eu pegar o indicador, eu vejo aqui nitidamente uma divergência de topo. Então Maru Bozo, divergência de topo. Vou botar aqui no gráfico semanal. Aqui no gráfico semanal a gente enxerga melhor essa divergência. No gráfico semanal, apesar dessa divergência, o gráfico tem que fechar. A semana tem que fechar. Então não significa que hoje ele vai realizar, mas ele está se preparando para uma realização. É para vender? Não, não é para vender. Nem no diário, nem no semanal. No diário ele explodiu para cima. O diário, o semanal, na verdade, tem um candle só. Foi ontem. Então tem que ficar de olho. Se você está comprado nesse papel, fique de olho. Não deixe o lucro escorrer pelas mãos. Ele tem um primeiro suporte agora aqui em 4,34. Você gostou dessa, né, Mareco? Você pode, Pedro, você pode pegar o almoço do Mareco se você quiser. Você é do Rio, Amareco? Anareco, né? Eu fico falando Amareco. Anareco. O que quer dizer anareco? Vou pegar mais um papelzinho aqui. Tá certo. Olha só esse papel aqui. Tira aqui pra gente ganhar um pouquinho mais de espaço. Não está sobrevendido, mas já começa a reverter uma alta. R$ 41,13.
41 bola bola. Bom, tá aí. Você vê que ele vai, testa a iteração de 50% de Fibonacci. Fez aqui um Harami. Apesar de ter feito um spinning top, que sinaliza perda, força, movimento de queda. É aqui um segundo spinning top, depois um terceiro. Bom, esse aqui gosta de spinning top, hein? Brincadeira. 1, 2, 3, 4 spinning tops. Antes disso, 2 doji. Que é isso, gente fina? Pedro acha o papel horroroso. Eu acho o papel maravilhoso. Pedro já determinou. Compra em 44,25. Ô louco, meu. Tu é mal, hein, Pedro? Eu tenho uma compra. Calma, 44,27. Eu vou te levar a promoção num lugar diferente hoje. Aí tu vai ter o privilégio de pagar meu almoço. Uai. Eu vou te levar num lugar novo, pô. A gente convida a galera e ainda tem que pagar o almoço, pô. Isso é um absurdo. 43,83. Cara, o Pedro não gasta dinheiro com almoço. Mó mão vaca aqui, mão de vaca que eu conheço. Tá certo, Pedro, tá certo. Oi? Exatamente, já dizia tio Patinhas, 1 centavo economizado, 1 centavo ganho. Olha só, 43, rompendo essa linha de tendência de baixa aqui, seria uma compra agressiva. E tem que, obviamente, tem que estar acima dos 43,83. Mas realmente esse papel está muito mexido aqui. Uma compra conservadora, 44,27. Para ficar de olho nesse papel. Oi? 44,77. Compra agressiva, rompendo aqui os 48, 43,85, não sei o que, enfim. Aqui daria um day trade de 1%. Em torno de. Compra conservadora, 44,27. Primeiro objetivo, 44,77. Depois 45,40, que é o topo aqui. A Narec fica em São Paulo. São 11 horas, 10 horas, 1 minuto. Vamos encerrando o nosso call. A gente volta daqui a pouco às 11h30 para as nossas operações de mini índice. E óbvio que a gente sempre fala de algum papel ou outro. Tá certo? O foco é mini índice, mas a gente não deixa de falar de papéis que estão em pontos interessantes. Então 11h30 voltamos aqui no nosso canal. Obrigado a todos e até lá.